podem fazer o que vocês quiserem, podem fazer todas as manifestações públicas, façam notas de repúdio, rasguem as vestes, vistam roupa de saco, ponham cinzas sobre as cabeças. Não estamos preocupados com isso. O que nos interessa é o que a gente vai conversar nos bastidores. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. E a reação de Moraes demonstra abalo psicológico e fraqueza. A reação inusitada do ministro Alexandre de Moraes é clara demonstração do abalo psicológico sofrido pelo ministro em razão da sanção aplicada pelo presidente Donald Trump. Poderoso, ele está descobrindo que não pode tudo e que pode sim ser abatido por um adversário mais forte. E os próximos dias prometem ser horrorosos para o magistrado. Gradativamente, ele será abandonado. Ao comparecer no estádio para assistir ao jogo do Corinthians, tentou demonstrar força. A reação aos xingamentos que certamente recebeu demonstraram toda a sua fraqueza. Alexandre de Moraes sentiu, e sentiu muito. Sem Moraes, ministros do STF correm para reunião com Lula. É isso mesmo. Logo após o anúncio das sanções da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, um clima pesado se abateu sobre o Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, os demais ministros do STF dão demonstrações públicas de solidariedade ao ministro sancionado. Isso deve acabar logo. A situação de Moraes é insustentável, tanto que na reunião de emergência entre ministros do STF com Lula, ocorrida nesta quarta-feira, logo após o anúncio da aplicação da lei Magnitsky, Moraes foi isolado. Compareceram no Palácio do Planalto apenas os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. É um claro indício de que Moraes será abandonado. Veja o vídeo. Sobre as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com o presidente Lula para discutir a aplicação dessas sanções. Essa reunião aconteceu no Palácio do Planalto depois da divulgação de uma nota pela Suprema Corte do país, na qual há a manifestação de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa manifestação, o Supremo afirma que não vai desviar do papel de cumprir a Constituição Federal. Esse encontro entre o chefe do Executivo com os ministros aconteceu na esteira de uma outra reunião de Lula com ministros da Esplanada, depois do anúncio da taxação a determinados produtos brasileiros. Depois dessas reuniões, o Palácio do Planalto divulgou uma nota defendendo a soberania nacional e a independência entre os poderes. Trazemos, inclusive, em detalhes o documento em tela, no qual há a seguinte afirmação: o Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. Um país que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações, o que tem garantido a força da nossa economia e a autonomia da nossa política externa. Daqui a pouquinho vamos colocar o documento em tela para você acompanhar a leitura junto comigo, mas trago aqui exatamente o que está escrito nessa manifestação. Qual que é a expectativa? Na sexta-feira acontece a reabertura dos trabalhos do Judiciário e nessa sessão de reabertura, expectativa para uma manifestação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com relação à aplicação dessas sanções a Alexandre de Moraes. Portanto, há uma expectativa de que o próprio Alexandre de Moraes se manifeste sobre o que foi anunciado pelo governo americano. Entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olha o que eu descobri. Horas antes da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro disseram ao ministro Gilmar Mendes que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário
seria enviar para a primeira instância as ações da trama golpista e que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, tirar do Supremo Tribunal Federal e mandar para a primeira instância. A conversa aconteceu na segunda-feira desta semana, início dessa semana, durante um encontro que foi pedido por Gilmar Mendes. Quem que participou desse jantar? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi quem intermediou esse encontro. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu apurei, que a lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Também apurei que essa conversa, esse jantar entre bolsonaristas e Gilmar Mendes, durou cerca de 2h30 e foi considerada uma conversa muito dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço prático no caminho de uma pacificação, embora todos ali presentes tenham concordado que esse canal de diálogo vai continuar aberto para novas rodadas, novos encontros. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, apurei que o ministro Gilmar Mendes conversou ao telefone com o advogado Fábio Van Garten, ex-ministro de Bolsonaro. Van Garten havia estado em Miami com o deputado Eduardo Bolsonaro e estava ali com o termômetro calibrado para saber como estava pensando o filho de Jair Bolsonaro. Segundo pessoas que conversaram com o aliado de Bolsonaro, essa conversa entre Van Garten e Gilmar Mendes caminhou melhor. Até porque eles têm uma relação antiga entre o ministro Supremo e o advogado, mas eles caminharam ali no sentido de que é preciso encontrar um denominador comum para aplacar a crise. Embora não tenha havido pontos de consenso, a abertura de Gilmar Mendes para dialogar deixou o entorno de Bolsonaro com alguma esperança de mudança no rumo do processo e pegando o voto divergente de Luiz Fux como uma oportunidade para isso. Uma figura que é importante, que é o Gilmar Mendes. Esse foi maravilhoso. Leu o Gilmar Mendes. Diante dos ataques injustos, declaro apoio integral ao ministro Alexandre de Moraes. Ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições, o ministro Alexandre de Moraes tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia. Sobre os acontecimentos de hoje, é importante que se diga: a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento das suas funções. Eu cheguei a responder no X, porque ao publicar essa notinha apoiando o Alexandre, o Gilmar, obrigado, facilitou muito a nossa vida aqui, porque na hora de pedir sanções contra você, que é o que nós faremos, quem presta assistência e apoio a um violador de direitos humanos é imediatamente passível de sanção através da lei Magnitsky. Aliás, o Metrópolis repercutiu a minha resposta, dizendo que eu ameacei o ministro, o David Souza. Mas, de fato, esse pronunciamento do Gilmar é um presente porque o torna um réu confesso. O texto da lei Magnitsky diz que as sanções também... Está o texto aqui na tela de vocês.
As sanções também podem ser aplicadas a quem atua como agente de ou em nome de uma pessoa estrangeira em violações de direitos humanos ou prestou assistência, patrocinou ou forneceu apoio financeiro, material ou tecnológico ou bens e serviços em apoio a essas violações. Ou seja, a lei fala que quem der apoio ao sancionado passa a ser sancionável. Aí vem o Gilmar Mendes e fala que apoia integralmente o Alexandre de Moraes. É uma ameaça? Não, eu só estou dizendo, obrigado. Os outros, pelo menos, tiveram cuidado de só prestar uma solidariedade, sem entrar no mérito de se apoia ou não. O que chegou mais perto foi o Flávio Dino. O restante da corte se escondeu em notinha do Supremo. Mas a moral dessa história, isso é importante que vocês entendam, é que tudo isso está no script. Tá? Amanhã tem sessão no Supremo Tribunal Federal e eles não vão resistir, duvido muito. Isso me traria surpresa, a gente pode comentar aqui na terça-feira, no próximo Paulo Figueiredo Show, mas eu teria surpresa se não houvesse uma manifestação, se não abordasse esse assunto, se o Alexandre de Moraes não fizesse um histórico de tudo que ele fez, se ele não fosse aplaudido pelos demais, tá? E também, fiquem tranquilos, porque ninguém do lado aqui acha que o Alexandre vai recuar. Ontem eu estava conversando com uma jornalista, uma grande jornalista, grande no sentido de conhecida jornalista da velha mídia, da Globo, eu estava falando para ela, queridas, a gente tem certeza que o Alexandre vai dobrar a aposta. Mas vai dobrar a aposta como? Ele vai prender o Eduardo Bolsonaro. Eu falo assim, mas como que se o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não vão extraditar o Eduardo, a Interpol não vai aceitar os pedidos do Alexandre, como que provavelmente vai acabar retirando o nome da Carla Zambelli, depois da sanção Magnitsky, depois que o sujeito se torna um sancionado. Então o que ele vai fazer? Não, ele vai prender o Bolsonaro. Eu falo, mas há quanto tempo vocês ouvem aqui que eu digo que o Bolsonaro ia ser preso? Que a prisão do Bolsonaro é inevitável. Se não prender o Bolsonaro agora, vai prender no fim de agosto, quando termina o julgamento. E aí, depois que prendeu... tá bom, prendeu o Bolsonaro. E aí? Bom, aí acabam as fichas dele, né? Não tem mais como dobrar a aposta. A gente, por outro lado, tá cheio de ficha aqui, cara. Olha, eu não sei jogar truco. Eu deixo truco... No Rio, a gente joga mais sueca do que truco. Eu não sei jogar truco. Deixo pro Lula. Lula que falou que ele era um bom jogador de truco. Até agora tá perdendo tudo pro Trump. Mas diz que era um bom jogador de truco. Então eu deixo o truco pro Trump. Você jogar um pouco de pôquer. E pôquer tem uma regra. Você nunca joga com uma pessoa que é mais rica que você, que tem condição de comprar ficha infinita. É uma regra. No pôquer, se você é um pobretão, está jogando com um cara que é milionário, o que para você é uma aposta pesada, para ele não é nada. Não significa nada perder, mas para você significa tudo. Então, de um lado, tem a dobrada de aposta do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é prender o Bolsonaro, que já está previsto. E não muda nada na vida do Trump. Agora, o Trump tem o poder de destruir completamente a vida deles e dos seus familiares de forma definitiva. E eu repito, pode sobrar até mesmo para o Brasil. Então, entendam, querido, tudo isso aí previsto. Nada diferente do imaginado. E no final das contas, o que nos interessa não são essas manifestações públicas dos ministros. Não são. Olha, podem fazer o que vocês quiserem, podem fazer todas as manifestações públicas, façam notas de repúdio, rasguem as vestes, vistam roupa de saco, ponham cinzas sobre as cabeças. Não estamos preocupados com isso. O que nos interessa é o que a gente vai conversar nos bastidores. Isso eu não vou poder falar aqui para o espectador do Paulo Figueiredo do Show. Mas as conversas de bastidores é que são as importantes. E a gente está em um momento ainda de movimentação no Brasil. Então, a vocês que estão em casa, eu digo o seguinte, nós tivemos tudo o que nós pedimos até agora. E agora é o quê? É o momento do quê? Esperem.
É o momento de se fazer política. É o momento dos políticos fazerem política. É o tempo da população brasileira pressionar e da classe política agir. Imagine a vergonha que é você preparar um grupo para resolver um grave problema no seu país, ir lá para tentar resolver o problema, mas acabar voltando com uma notícia muito pior. Todo mundo acompanha agora essa empreitada heróica dos nossos senadores que não conseguiram nem sequer derrubar um IOF. Foram para os Estados Unidos achando que conseguiriam resolver a questão do tarifaço, já que o Lula é um cachaceiro que ninguém quer escutar e o Bolsonaro e o Trump não querem nem conversar com ele. Mandou Mauro Vieira, também não conseguiu conversar com ninguém. Alckmin, todo mundo está ignorando o Alckmin. Quem é que vai querer conversar com um cara que tira foto com líder de grupo terrorista? Daí vão alguns senadores bem intencionados? Acredito que sim. Foram bem intencionados, só que eles foram para lá no período que o Congresso americano está de férias. Não ria, está de férias. Conseguiram falar apenas com alguns parlamentares do Partido Democratas, que é o partido de oposição, ou seja, não tem interferência nenhuma em lugar algum, até porque eles são minoria hoje na Casa dos Representantes nos Estados Unidos. E ao invés de resolver o problema, ou dar um passo em direção a resolver o problema, lá eles entendem, são informados de que o problema é muito pior do que se havia imaginado. E aqui é o senador Carlos Viana, dando uma entrevista para a Globo News, ele explica que essa tarifa de 50% não é nada comparada ao que o Congresso inteiro americano está prestes a votar. Nós, como o grande mérito que temos a oferecer desse trabalho, além da reabertura de diálogo de parlamento para parlamento, nós também estamos aqui levando ao Brasil antecipadamente um recado. Ou seja, o grande mérito deles é trazer o recado que a situação é muito pior. Há outra crise pior que pode nos atingir nos próximos 90 dias. Tanto republicanos quanto democratas foram firmes em dizer que eles irão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. Para ficar bem claro, tanto os democratas quanto os republicanos, ou seja, tanto a esquerda quanto a direita, aí já não é Donald Trump assinando um decreto, os representantes eleitos dos Estados Unidos vão cobrar taxas 100% para países que financiam a Rússia. O Brasil triplicou o financiamento, o comércio com a Rússia para financiar a invasão da Ucrânia. E não será um decreto do presidente da República, como nós estamos falando do tarifaço, uma decisão pessoal da presidência da República. Será uma lei americana que vai impor. Os dois partidos já são claros de que aprovarão essa lei e não será, portanto, uma decisão do presidente dos Estados Unidos, será uma decisão do Congresso americano que será respondida. Então, o Brasil tem tempo para se preparar, para buscar consenso, buscar diálogo, como não teve nessa questão agora das tarifas a partir do dia 1º. Nós temos que trabalhar com antecedência. Então, a política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Para que fique bem claro, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e Lula chegou ao poder, ele triplicou o comércio com a Rússia. O objetivo é comprando diesel. O objetivo, é claro, é financiar a Rússia na invasão da Ucrânia. 3 países aumentaram exorbitantemente o comércio com a Rússia: China, Índia e Brasil. Esses 3 países correm o risco agora de ter sanções de 100% de tarifas. Além disso, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que tem vários países da Europa, Alemanha, Polônia, França, Itália, Espanha, Portugal, estes países também ameaçam sanções à China, Índia e Brasil por estarem financiando a Rússia, uma ditadura que está invadindo a Ucrânia. Aí, meu amigo, esquece, fala, é culpa do Bolsonaro, é culpa... São tantas ações equivocadas cometidas por esse governo. O caminho errado que o Brasil está seguindo está sendo tão podre que as consequências agora virão. Então eles foram lá para tentar resolver uma tarifa de 50, voltam com a notícia que 50, meu irmão, prepare, a tarifa vai ser 100. E não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro não, é pelo fato do Lula
estar financiando ditadura, invadindo um país democrático. O mundo já não aguenta mais essa guerra e eles entenderam. Tem que cortar a torneira de dinheiro que está entrando na Rússia. E uma dessas nações que está fazendo isso é o nosso glorioso e soberano Brasil. Então, assim, são senadores bem intencionados. Acredito que foram lá, né, o outro lá de bermuda numa reunião. Cara, assim, eles foram bem intencionados. A gente tem que admitir isso. Foi até bom que eles foram lá, porque agora eles entenderam a gravidade da situação. Porque enquanto está aqui apenas sendo alimentado pela porcaria e mentira da Globo e da extrema imprensa, as pessoas não entendem a gravidade da situação que o Brasil está enfrentando. E essa é a bomba que eles estão trazendo de volta.